Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O aquecimento global é uma realidade. A temperatura da Terra aumentou em média 0,8 graus Celsius. E a população sente na pele as consequências das mudanças climáticas. Esse é o tema do programa de hoje. Veja quais são as principais causas e consequências do aquecimento global. Descubra como o aumento das temperaturas pode interferir na sua saúde. E confira a entrevista com o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Chico Graziano, que nos fala sobre a nova lei de mudanças climáticas implantada no estado. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa no mundo. Somos um dos maiores causadores do aquecimento global e, consequentemente, das mudanças climáticas. É preciso agir rápido. A temperatura aumentou nos últimos anos. Dá para sentir na pele. É verdade, parece que o clima se desregulou. O sol está muito mais quente ultimamente. Realmente esses últimos anos estão muito mais quentes. Quentes demais. O que acontece é que o clima está diferente. Longos períodos de seca ou de chuvas intensas têm deixado suas marcas. Existem dois efeitos primários que estão ocorrendo com esse aquecimento. Primeiro, o nível dos oceanos que está aumentando, possivelmente devido ao derretimento das calotas polares. E segundo, a potencialização de eventos extremos. Então, o que a gente vem observando são um aumento muito considerável do número de ciclones, como por exemplo aqui na América do Sul, bem como alguns efeitos, como por exemplo ondas de calor muito intensas na Europa, também são efeitos aí do aquecimento global, ou seja, o aquecimento global já trazendo mudanças climáticas, no sentido de potencializar eventos extremos. Os grandes causadores desses problemas são os gases do efeito estufa, emitidos principalmente pelos transportes, pela geração de energia suja e pelo desmatamento. O último relatório do IPCC, que é um relatório que é aceito por todas as nações e pela comunidade científica, já constatou que a mudança do clima é uma realidade e ela ocorre por conta da atividade humana. Além da intensificação dos eventos climáticos, o aquecimento global é causador do derretimento das geleiras, das mudanças nos ecossistemas, do desaparecimento de espécies, do surgimento de novas doenças e da desertificação. Hoje não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global é uma realidade. O clima do nosso planeta lentamente está mudando e um trabalho feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que compilou todos os resultados científicos, mostra de uma maneira muito clara de que o clima já está esquentando e esse aquecimento está se acelerando nas últimas décadas. O que nos resta é reduzir as emissões de gases do efeito estufa para que as consequências futuras sejam menores. Meu nome é Flávia Porto e eu sou estudante de Rádio e TV. Eu gostaria de saber quais são as principais consequências constatadas do aquecimento global. O aumento da temperatura na superfície da Terra de apenas 0,8 graus centígrados nesses últimos 100 anos já causou graves consequências. Primeira, derretimento de geleiras. Segundo, intensificação de eventos meteorológicos extremos, como tufões, vendavais, furacões. Terceira, desaparecimento de espécies animais, vegetais e de corais. Quarta, reaparecimento de doenças que estavam sob controle ou surgimento de novas moléstias, em função da maior facilidade de multiplicação de vírus, bactérias e fungos, ou mesmo dos insetos, dos transmissores dessas doenças, em decorrência do aumento da temperatura. Quinta, desertificação, áreas semiáridas que se transformam em áreas áridas e não produzem mais nada. E por último, ligada à desertificação, escassez generalizada de água doce. Meu nome é Priscila Fernandes, eu faço Direito. Eu gostaria de saber se todas as consequências do aquecimento global já foram constatadas, por que nada ainda foi feito? No seu documentário Uma Verdade Inconveniente, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, dá uma explicação para essa inércia generalizada no combate ao aquecimento global. Diz que estamos agindo como sapos. O sapo
Se o jogarmos numa água fervendo, ele pula e vai embora. Se, no entanto, o pusermos num caldeirão com uma água morna, levemente acima da temperatura normal, ele fica lá. E se levarmos essa vasilha para um banho-maria e formos aquecendo lentamente esta água, o sapo fica lá e pode vir a morrer cozido. Segundo Al Gore, todos nós seres humanos estamos agindo como batráquios, como sapos no enfrentamento do aquecimento global. No próximo bloco você vai ver quais são as consequências para a saúde pública causadas pelo aquecimento global. Continue ligado. O Viver Sustentável pergunta: quais gases abaixo provocam o efeito estufa? Letra A: gás carbônico, ozônio e metano. B: gás carbônico, óxido nitroso e metano. C: gás carbônico, monóxido de enxofre e nitrato. Ou D: gás carbônico, nitrato e ozônio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais gases abaixo provocam o efeito estufa. A resposta correta é letra B: gás carbônico, óxido nitroso e metano. Mas outros gases também podem causar o efeito estufa, como os clorofluorcarbonos e o vapor d'água. O Viver Sustentável está de volta com o tema aquecimento global, sentindo na pele. A variação das temperaturas e a poluição do ar podem ocasionar graves riscos à saúde. Veja a reportagem. As consequências do aquecimento global vão muito além do que se pode imaginar. O aumento da temperatura no planeta gera redução na porcentagem da água potável e pode provocar a extinção dos recursos naturais não renováveis. Isso sem falar dos males que afetam diretamente a saúde das pessoas, provocando o surgimento de diversas doenças. Quando a temperatura do mundo, do globo, do planeta, aquece-se muito, alguns fenômenos biológicos ocorrem, tais como vasodilatação, quer dizer, dilatação dos vasos sanguíneos, que leva a queda de pressão arterial, consequentemente sensação de cansaço, lassidão, queda ou perda de energia. Pessoas mais idosas são muito afetadas pela perda de líquido, desidratação. Todos passam a transpirar mais e, com a perda de água pelo suor, também perdem elementos nutrientes do nosso organismo, principalmente minerais. Então, existe uma série de manifestações que o organismo vai perceber em função do aquecimento global. Algumas dessas doenças ainda nem são conhecidas pelos especialistas. Elas vão surgir ao longo dos anos e as futuras gerações serão fatalmente vitimadas. Cada elemento no planeta que emite os fatores que aceleram esse aquecimento, eles vão contribuir para que haja uma camada de poluição atmosférica muito repleta de substâncias tóxicas a todas as espécies vivas, tais como metais pesados. Então, só para te dar um exemplo prático, cada avião que cruza o céu, ele elimina, junto com aquele combustível já utilizado, ele elimina também partículas metálicas, principalmente chumbo. E aquilo fica retido na camada superior do nosso planeta. E, abafado pelo próprio efeito estufa, essa camada, quando recebe a descarga das nuvens, trazendo chuva, faz com que todo esse material volte para a Terra, se impregne na Terra e, logicamente, vai contaminar elementos que brotam da Terra, principalmente alimentos. E o que as pessoas podem fazer para reverter esse quadro tão dramático? A resposta mais simples que eu posso te dar é, por enquanto, nada. São fatos novos que estão sendo pouco ainda discutidos, mas que têm uma importância enorme e que vai comprometer certamente futuras gerações.
Nós estamos sendo contaminados por isso, mas não sabemos ainda quantificar. O grande ponto é que existe uma grande demagogia também quanto às medidas de controle ambiental, porque realmente eu levo muito a sério a necessidade de se preservar a saúde das espécies vivas. Meu nome é Jack e eu faço design gráfico. Professor, ainda dá tempo de evitar uma tragédia ambiental? Sim. Um professor de uma universidade americana publicou um artigo dizendo que se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo e que estava em curso um fenômeno meteorológico que ainda até hoje não sabemos muito bem como foi, que poderia colocar em risco a sobrevivência dos dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque o que eles, dinossauros, poderiam fazer? E esse professor continua: se, no entanto, hoje nós, seres humanos, estivéssemos sendo alertados com relação a algum fenômeno ambiental que pudesse colocar em risco a sobrevivência da espécie humana e nada fizéssemos, nós estaríamos agindo de uma forma mais irracional do que os próprios animais. E ele ainda continua: nós não estamos sendo alertados com relação a um fenômeno ambiental. Estamos sendo bombardeados pela imprensa diariamente com relação a 2 fenômenos ambientais que podem colocar em risco a continuidade da espécie humana: escassez de água e aquecimento global. Cabe a nós utilizar todo o conhecimento sistematicamente adquirido à disposição da humanidade, nos centros de pesquisa, nos grandes centros de desenvolvimento tecnológico, para enfrentarmos esses problemas. E o governo precisa fazer a sua parte. Não dá para imaginar que possamos individualmente resolver esse problema. É preciso que todas as nações, no âmbito da ONU, encontrem uma saída, uma governança global para enfrentar a matéria. Professor, o que é taxação de carbono? Muitos países já estão praticando a taxação do carbono. Taxação de carbono é cobrar um imposto, cobrar uma taxa de quem emite CO2, emite gás carbônico, emite dióxido de carbono. Aquelas energias sujas que estão contaminando a atmosfera de graça, sem pagar nada até hoje, passarão a pagar. E dessa forma terão um desestímulo a continuar poluindo, enquanto que as energias limpas poderão ser subsidiadas, poderão até receber estímulos fiscais, tributários, até subsídios do governo, para que elas se desenvolvam, se implantem e acabem assumindo as principais posições numa nova civilização, uma civilização da sustentabilidade. No próximo bloco, o secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Chico Graziano, fala sobre a lei de mudanças climáticas adotada pelo Estado. Não saia daí. Você sabia que por dia na cidade de São Paulo morrem mais pessoas por causa da poluição do ar do que por homicídio? Diariamente ocorrem, em média, 20 mortes por conta de doenças causadas ou intensificadas por gases poluentes, contra apenas 6 assassinatos. Olho vivo, consumidor. Você costuma calibrar o pneu de seu carro frequentemente? Pois é, você sabia que cada libra a menos de um pneu significa um consumo de 2% a mais de combustível? Esse excedente no consumo em uma frota de 6 milhões de veículos é equivalente a mais de 120 mil automóveis queimando combustíveis. A pressão dos pneus deve ser verificada semanalmente. Por isso, aproveite o pit stop no posto para fazer a calibragem. O tema do Viver Sustentável de hoje é aquecimento global.
São Paulo dá um passo à frente. A nova Lei Estadual de Mudanças Climáticas é um grande exemplo a ser seguido pelo mundo inteiro. Em entrevista ao nosso programa, o secretário do Meio Ambiente, Chico Graziano, nos fala sobre os novos horizontes sustentáveis do Estado. São Paulo aprovou na semana passada a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Um dos pontos principais da nova lei é a meta de redução de 20% dos gases de efeito estufa até 2020 em relação ao que emitia em 2005. A nova lei age com os objetivos de princípio de precaução, preservação, desenvolvimento sustentável e responsabilização do causador de problema ambiental. Esta é a primeira lei estadual com meta de corte de gases de efeito estufa aprovada no país. O governo do estado de São Paulo acaba, pelo seu governador José Serra, de sancionar a lei que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Um grande tento. São Paulo sai à frente, São Paulo vai ser a vanguarda do combate na prática ao aquecimento global? Uma ousadia, né, Tami? Realmente, o governador do estado, quando nos disse para ir à frente, avançar, eu acho que ele tinha clareza disso que ele disse hoje aqui no discurso, de que você não pode ter medo da agenda ambiental, você tem que enfrentá-la e dela tirar oportunidades, porque novas oportunidades estão sendo criadas na economia do mundo todo, a partir das energias renováveis, da reciclagem. Um novo mundo está chegando aí, porque esse, aliás, o que está indo realmente não tem futuro, mas sei lá quantas décadas poderá haver um colapso ambiental, né? Então eu acho que São Paulo, com ousadia, assume, diz que vai ter uma meta para 2020, nada vai ser fácil, é uma transição que será duradoura, será muito difícil, mas pelo menos é um exemplo. Eu acho que é uma ousadia do governador Serra de São Paulo que faz bem para o Brasil e para o mundo. Você foi o grande condutor desse grande tento. No seu pronunciamento, você disse que se trata de uma meta que São Paulo assume, quantificável e verificável, não é uma redução em relação a uma tendência. Por exemplo, quem reduz 60% de uma tendência, na verdade está aumentando em 60%. E no caso de São Paulo, não. É uma redução quantificável, verificável em relação ao que é hoje emitido. Essa é a diferença do que nós propusemos, reduzir as emissões de CO2 em termos absolutos, 20%, e a conversa que o governo federal faz de que vai reduzir a tendência em 40%, porque aparentemente 40% parece maior que 20%, né? Mas é 40% sobre uma tendência, significa vai continuar piorando, só que vai piorar um pouco menos. 40% menos. 40% menos, mas vai piorar. Aqui não, aqui nós queremos melhorar, nós queremos reduzir, por isso que a meta para 2020 é de fazer uma redução absoluta. Serão milhões de toneladas de gases de efeito estufa que deixarão de ser emitidas para a atmosfera. Eu acho que é a contribuição que São Paulo dá ao drama ambiental do planeta. Disse também no seu pronunciamento que o século passado foi o século da derrubada do Muro de Berlim. A diferença entre esquerda e direita eram os comunistas e os capitalistas. Agora não, que esse século vai ser marcado por uma outra diferença. Os conservadores que querem continuar produzindo da forma passada, aquela forma carbonária que ia contaminando a natureza, contaminando a atmosfera e nos colocando no limiar de uma tragédia, e a outra diferença, daqueles que querem ver uma nova forma de produzir, uma era da sustentabilidade. Você acredita nisso? Acredito. O grande drama da humanidade não é mais ideológico, é como enfrentar a sua própria sobrevivência, né? E a população ainda vai continuar aumentando de 6,5 bilhões de pessoas para possivelmente atingir 9,5 bilhões de pessoas. Sabe-se lá quando que se estabilizará a população, ou seja, muita pressão ainda será feita, muita pegada ecológica ainda vai acontecer. Você pensa na China, na Índia, lá residem 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Já pensou se cada um tiver um carro? Ou, como aqui se quer, 2 carros, o planeta não vai aguentar. Então nós, na verdade, estamos discutindo uma nova civilização, um novo padrão de consumo e de produção. Este é o debate do século XXI. E é para esse debate que nós devemos estar preparados e que São Paulo toma medidas legislativas liderados pelo
governador do estado que está olhando lá na frente. Para nós é uma grande oportunidade. Eu acho que o Brasil, se o Brasil se aproveitar dessas oportunidades, talvez no ano de 2050 o Brasil se torne uma potência mundial ambiental. A nova potência do mundo será a potência ambiental. O Brasil tem tudo para isso. Tem energia renovável, tem tamanho, tem tropicalidade. Então, a nova potência do mundo não vai ser potência bélica, vai ser potência ambiental. E o Brasil tem condições de assumir essa posição. Para encerrar, lá nos Estados Unidos, o governo federal não adotou metas. A Califórnia adotou. E com isso atraiu uma coalizão de estados e municípios que se uniram a ela, adotando metas de redução de gases de efeito estufa. Aqui em São Paulo, pode ocorrer a mesma coisa? Eu acho que sim. Aliás, São Paulo se equivale à Califórnia, né? Eu acho que é um motivo de orgulho para os paulistas. Eu acho que, na verdade, você vai vendo as negociações que fizemos com os setores produtivos, industriais, você vê muitos industriais, tá? O que eles estão vendo? Lá na Europa, nos Estados Unidos, a população, os consumidores, já começam a querer saber, escuta, de onde vem esse produto? Quanto que custa ambientalmente para produzir? O que isso aqui está refletindo? Ah, tem muitos, eu não quero comprar, vou comprar o outro. Então, a competição comercial no mundo começa a incluir a variável ambiental. Por si só isso vai causar uma enorme de uma mudança. Então, às vezes as nações, os países, seus presidentes, seus governantes ficam meio tímidos, meio sem capacidade de chegar lá na frente. Mas os empresários top de linha, eles estão vendo para onde vai indo a economia. E a capacidade de mudança acontece quando entra na economia. Porque é a economia que move o mundo. Então, eu vejo que mesmo com certa tibiedade, ou muitas dificuldades nas negociações internacionais, o mundo está mudando. E ainda bem que está mudando. Porque nós precisamos chegar em 2100, ultrapassar 2100. Né? Lembra quando a gente era mais novo, né? Pensava, nossa, quando fosse chegar no ano 2000, 2000 já está aí, já vamos entrar em 2010, né? Como o tempo passa. Então, nós temos que olhar em 2100, né? E aqueles que estão nascendo agora estarão vivos em 2100, né? Porque a qualidade de vida está aumentando as pessoas. Então, o tempo da história se conta por séculos. Nós temos que fazer as modificações necessárias para chegar lá com qualidade de vida. Queria agradecer e cumprimentá-lo por esse sucesso seu, do